colocar de pés, irmãos. Graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele, bom estar do seu lado nesta noite. Graças a Deus. Deus tem sido bom conosco. A palavra do Senhor vai dizer que reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale a terra, o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Amém, amados? Ele é exaltado acima de todos os povos. Queridos, nosso Deus é um Deus presente e Ele está aqui nesta noite. Quem crê assim? Amém. Agora, se você se apropriar hoje daquilo que Deus tem para derramar na sua vida, você vai sair daqui de uma forma diferente. Ah, pastor, eu entrei bem, você vai sair melhor ainda. Ah, pastor, eu entrei meio abalado, querido, esse abalado já está por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê desse jeito? Hein? Então a Bíblia vai dizer que reina o Senhor e trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, Ele está aqui, Ele vai abençoar a sua vida. Se você crê assim, diga amém. Você pode levantar suas mãos aos céus. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo novo que Tu estás nos dando, obrigado por tudo que vai acontecer aqui nesta noite, que a Tua graça possa nos encher, Pai amado, Tua graça, Jesus, possa, ó Pai, nos levantar, porque sabemos que sem a Tua presença nós não somos nada, necessitamos da Tua presença. Em nome de Jesus nós te oramos, em nome de Jesus nós te pedimos. Levanta suas duas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, que venha sobre mim o Teu reino. Diga: Senhor Jesus, fale comigo nesta noite. Diga: Senhor Jesus, eu me apresento a Ti. Venha o Teu reino. Diga: 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 venha o Teu reino. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus. Oh, aleluia. Cadê as suas palmas para o Senhor? Bem forte comigo assim, vai lá, ó. Bem forte, ó. Quero ouvir as suas palmas. Aleluia. Diga assim, amados: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare: estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Diga: vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Diga assim, ó: a perseguição não parou a igreja no
Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, diga! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga assim comigo: não caminhamos. Declare. Nação santa. Diga bem forte. Vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas! Diga assim, ó! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Suas palmas! Creia que nós estamos de pé porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que vence todas as batalhas, amém? Nós vamos assim. Quem conhece, vem comigo, vamos! Sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso tira o pé do céu. Deus é minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Deus, Pai,
Farol, o farol que preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Mas Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Então expande na minha vida. Deus a minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Fica comigo, só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Quantos aqui precisam do Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia, aplauda Ele! Aleluia! Aleluia! Não sei qual é o problema que você está passando essa noite, mas Deus, Ele é maior do que todos os seus problemas. Então não projete sombra alguma sobre esse problema, pois você serve a um Deus que Ele é maior do que tudo que você está passando. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Declare. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Eita, tudo se rendeu. Quem não
a gente projetou. Que importa que ele seja o único Senhor. Ei! Que importa que ele cresça maior que toda sombra, a gente insiste em projetar. Que importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos dobrados ao chão. Eita, quem não se dobrará, amados? Quem não dobrará? Quem não temerá o Rei? O que importa é que ele cresça maior que toda sombra que você insiste em projetar. O que importa é que ele seja, ei, único Senhor. Nossas vidas e que nós venhamos a diminuir, porque todos vão se dobrar perante o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Deus. Tu és o único Pai, Tu és o único Senhor de nossas vidas. Aleluia! Quantos nessa noite creem que Ele é fonte de águas vivas? Aquela água que nós bebemos e jamais sentimos sede novamente. Você que conhece, cante assim. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Declare isso. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
no poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir e conhecer, que me ofereceu uma água que jorra sem fim. Então dá-me, Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez. Então canta, igreja do Senhor. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Dá-me de beber, dá-me de beber, dá-me de beber, pois não tenho sede de ti. Não tenho sede da tua presença. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Eu queria que a igreja cantasse comigo assim. Tu és tudo. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és aquele que tem os planos maiores do que os meus.
Tu és aquele que és o meu Pai. Os teus planos para as nossas vidas jamais se frustrarão. Jamais se frustrarão. Jamais se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Podem se frustrar. Então canta bem alto, Nova Vida. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E se passares pelas águas, eu estarei contigo. É assim que ele fala pra você. Teu fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas na gente. Agora pode ver aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão. Se você crê nisso, os planos dele jamais vão se frustrar, meu querido. Os planos deles para a tua vida jamais vão se frustrar. Eu sei que pode estar difícil, mas ele tem um plano para a sua vida. Eu sei que o barco pode estar balançando, mas ele tem um plano para a sua vida. O teu barco não vai naufragar. Ele está contigo, ele está dizendo: filho, eu estou aqui. Filho, eu estou com você. Tá difícil, eu sei, mas eu estou com você. Eu sou o dono do mar, eu sou o dono do tempo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas,
planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Mas os planos de Deus ninguém impedirá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga, eu quero viver, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Você pode dar uma das suas mãos ao seu colega que está ao seu lado, por favor. Amém. Aperte a mão dessa pessoa e diga: Deus escolheu você para estar aqui. Deus te escolheu para estar aqui. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Então isso quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Amém? Quem estiver doente vai ser curado. A porta de emprego que está fechada vai se abrir. O milagre que você tanto espera lá na sua vida sentimental está acontecendo agora, nesse momento. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, tantas coisas vai acontecer aqui. Você pode fechar os seus olhos. Ou você pode sentir a presença de Deus. Que o teu caminhar. Caminha aqui, Jesus. Caminha aqui, Jesus. Caminha nesse lugar, Jesus. Enche nossa vida. Enche nosso coração. Quem quer ouvir Deus falar aí? Então fique em silêncio. Aleluia. Manda lá, pastor.
está preparado aqui. É assim. No silêncio. Cante. Foi ele só, né? Os filhos agora somos 2 ou 3 ou mais. Diga esse poema, igreja. Todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. E o poder, amém, amém. Teu é o reino. Segure na mão do seu irmão ainda. Faça uma oração por ele. Tudo está preparado. Quer ouvir Deus falar? Silencie o seu coração. Agora, quer ver Deus te usar? Abra a sua boca e profetize na vida desta pessoa. Quer ver a cura chegar na vida desta pessoa? Pegue na mão dessa pessoa e profetize. Tudo está preparado aqui nesta noite. Tudo está preparado aqui para a tua vitória. Aleluia. Oh, oh. Eu quero ser profeta aqui nesta noite e dizer para você: tudo está preparado para a tua vitória. Tudo vai começar a acontecer na sua vida. Se tem servo de Deus aqui, se tem serva do Senhor aqui, é hora de você abrir a sua boca, meu irmão. Esquecer das coisas que estão acontecendo na sua vida. Tomar a mão dessa pessoa, esquecer dos seus problemas e profetizar na vida de alguém. Esqueça dos seus problemas e profetize na vida de alguém. Esqueça do que você está vivendo e abençoe a vida dessa pessoa. Declare, subi adoração, igreja do Senhor. Há um poder sobrenatural sobre a sua vida. Há uma unção sobrenatural que desce sobre a sua cabeça. Será que eu posso ouvir a glorificação, a adoração da igreja? Não, está fraco ainda. Esse Deus, ele gosta desse barulho aqui, porque esse barulho move os céus. Esse barulho tem uma manifestação. Esse barulho tem uma manifestação de Deus no nosso meio. Oh, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É aquele que trabalha a nosso favor. É aquele que muda o nosso interior. Queridos, abra sua boca. Louve, 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 louve. Adore, 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 adore. Adore o Deus que é santo. Adore o Deus que é santo. Não, está fraco. Está fraco.
quero ficar aqui, queridos. Ah, não, eu quero ficar aqui. Eu quero, Senhor, eu quero estar no Santo dos Santos. Eu quero, Pai, eu preciso. Oh, Ramanda Naba Subicantarabias. Nelemanda Laba Subicantaraba Subias. Nelemandou, Chamanda Daba Subias. Chamandaraba Subicantaraba Namanamanaia. Nelemandou, Chamanda Daba Subias. Nelemandou, Ramanamanama Subiandarabias. Chamandaraba Subias. Oh, uma unção aqui, queridos. Oh, o sobrenatural de Deus aqui. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ele mandará Subias. Mandaraba Subicantarabias. Sore mandaraba Subinanda Nabaso. Ele andou chamando da Biaria Manama Subias. Eu mandaraba Subicantarabias. Ele mandará súbias. Chamandou raba subicanta rabanaias. Ele mandou chamando da basu. Oh, Xere mandorou basubianda la basu. Aleluias, 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 aleluias. Samandanábia. Aleluia, aleluia. Tem uma pessoa aqui que disse que a vida dela está um inferno. E disse assim: eu vou entrar nessa igreja hoje, mas se não houver uma voz profética na minha vida, eu vou largar tudo. Deus está mandando te dizer, mulher, tu és uma mulher de Deus. Deus está mandando te dizer, Deus te escolheu nessa geração, mas o que você está vivendo na sua casa, aleluia. Teu manda lá, ei, manda lá, subianda lá. Deus está te mandando você vir para os pés do Senhor. Tu sabes que não é o homem que fala contigo.
Oh, Jesus. Os pés do Senhor. Deus te chama. Deus te quer. Deus te quer. Deus tem ouvido as suas orações naquele momento na sua cozinha, onde você muitas das vezes está descendo lágrimas naquele lugar. Deus está mandando te dizer que tem colhido as suas lágrimas. Oh, aleluia. Colhendo as suas lágrimas. Aleluia, Pai. Que esse momento de adoração crie uma oportunidade nova no seu coração, na sua vida. Até o final deste culto. Até o final deste culto. Coisas grandes vão acontecer na sua vida. Até o final deste culto. Coisas grandes vão acontecer em sua vida. Aleluia. Obrigado por esta noite excelente de louvor, de adoração a Ti, Pai. Nós nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Todos digam amém. Digam glória a Deus. E dê um grande aplauso a Jesus. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Graças a Deus, porque você veio. Estamos no mês da família, né? Isso tem sido muito especial para mim. Gostaria muito que todos que vivem em família neste lugar tivessem presente nos cultos que a gente está pregando sobre o culto da família, que é muito importante viver em família, trabalhar em família. Vamos ouvir nossos anúncios, daqui a pouco eu volto junto com os irmãos. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Para os jovens aí, né? Nós já estamos falando, já acho que umas 2 semanas, Rogério também tem comentado com vocês. Vamos ter um congresso de jovens do Conselho de Nova Vida. Então, obrigada, meu amor. Os jovens que tiverem interessados, só procurar o Rogério ou o Jorge Alexandre. Gente, vai ser dia 15 de junho, de 14 às 19 horas, na nossa igreja de Olaria, tá? Então, por favor, já procurem o Rogério ou o Jorge Alexandre para reservar aí a sua vaga. Gente, encontro de casais, o Reis também pediu para avisar que temos vagas ainda, tá? Então, por favor, quem tiver interesse, procure o Reis também no final do culto. A Martinha não está aí, achei que fosse ela, mas é a Roberta lá de costas. A Marta também está fazendo um passeio, gente, para São Lourenço, em agosto, tá? E o valor desse passeio por casal é R$ 1.680, tá? Vocês vão numa sexta de manhã e voltam no domingo à tarde. Quem tiver interesse, procurem a Marta, tá? Porque ela também está facilitando esse passeio, vocês podem pagar no cartão, da forma que vocês acharem melhor. Parte dessa verba vai vir, tá, para ajudar no pagamento do nosso terreno. Então, por favor, quem estiver interessado, quem gosta de passear com a família, tem essa oportunidade, faz esse passeio, porque vocês vão estar passeando, vão estar num lugar muito bacana, que é São Lourenço, e vão estar ajudando também ao nosso pastor para a gente pagar as nossas parcelas, amém? Nossos cultos semanais, terça-feira, nosso culto da família às 19h30, quarta-feira às 8 da manhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo, quinta-feira às 19h30, nosso culto de oração tem crescido bastante, não preciso mais nem falar, porque boa parte de vocês tem vindo também às quintas-feiras e tem sido bênção em nossas vidas, então participem, gente, porque a gente só tem a ganhar e estar na casa do Senhor, amém? Domingo de manhã, nós temos a nossa EBD às 8h30. Estamos sentindo falta de algumas crianças na nossa EBD, tá? De 6 a 11 anos. Então, você que tem um filho, um sobrinho, um neto, está na sua casa, não deixe de trazer. Hoje nós falamos sobre família.
E o que é muito importante é porque a gente tem visto o filho de vocês dar testemunho. Hoje eu mandei uns vídeos, nós temos um grupo, né, da EBD Infantil, e assim, é lindo, gente, porque eles estão crendo como nós estamos crendo. Então, assim, a gente ouve uns testemunhos, eu, meu pai e minha mãe oramos e conseguimos. Então, assim, invistam na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, porque serão eles, né? Daqui a muito pouco tempo, serão eles que estarão aqui nos nossos lugares. E todo mundo que hoje planta vai colher, com certeza, bons frutos amanhã. Amém? Domingo, às 10 da manhã, também nós temos o nosso culto matinal. Às 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Pessoal, a gente ainda tem hoje uma família que precisa do nosso amor. Então, quem puder, né, ajudar naquele nosso projeto da cesta básica, me procura ou procura a Tati, tá? Não importa o valor que você vai ofertar, tá? Mas é o seu coração para ajudar ainda essa família que está precisando da gente. Mas, em muito pouco tempo, nós não vamos precisar doar as cestas e, com certeza, vamos criar um outro projeto para ajudar aquele irmão que precisa do nosso amor. Amém? Agora o Daniel vai falar um pouquinho sobre o nosso culto de sexta-feira. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Pai de sua igreja, amém? Acho que eu já falei com a maioria dos casais lá embaixo, né? E lembrar mais uma vez, sexta-feira agora, 19h30, culto vai ser o pastor Vanderlan, que vai estar aqui, ministrando, vai trazer uma palavra sobre paternidade. Venha com a sua esposa, sua família. E como eu falei lá embaixo para os irmãos, né? Se o esposo vier, vai ser o culto das cores. Se o esposo vier de rosa, a esposa vem de rosa. E vice-versa, se um vier de amarelo, vem de amarelo, vem de verde, azul, para fazer uma padronização aqui certinho, vai ser bênção para os irmãos. Invistam nossas famílias, tá, gente? Venham com os casais, né, para poder a gente se alicerçar, se fortificar, a gente se alimentar da palavra, a manutenção do nosso casamento. Então, venham que vai ser bênção. E dia 8 agora também, de junho, nós vamos ter o jantar dos namorados, jantar das galáxias. Irmão, a gente sabe que a gente levar a esposa, sair no dia 12 de junho é muito ruim, é tudo cheio, tudo lotado. A gente está preparando com muito carinho, vai ser bênção, vai ter entrada, vai ter o jantar, vai ter uma sobremesa, vai ter um ambiente especial, vai ter uma palavra, vai ter um louvor, um ambiente, o salão lá é lindo. A gente vai estar divulgando mais um pouquinho para frente aí as redes sociais, aí o ambiente lá, o salão que está sendo preparado. Então venham, hoje eu vou estar lá embaixo lá com a Silvana, pegando o nome dos casais que ainda queiram ir, queiram presentear a esposa com esse momento. Vai que vai ser benção, gente. E tem poucas vagas, tá? Então vocês corram para poder dar o nome de vocês, para reservar o lugar de vocês no nosso jantar, tá bom? Bom culto a todos, uma boa noite. Amém, queridos? Ontem nós tivemos um passeio com a terceira idade. Foi algo assim muito especial, onde eles foram na Quinta da Boa Vista. Ficaram lá, fizeram um piquenique, foi muito bom. Pelas fotos vocês vão ver, foi um trabalho muito legal, onde o Sandro e a Beth, o Bruno e a Valdirene, mais uma equipe, eles fizeram um trabalho de excelência ontem junto com a terceira idade. Foi muito legal. É mais um trabalho que a gente tem na nossa igreja, atingir, porque muitas das vezes os idosos, né, ou alguém que tem uma idade um pouco mais avançada, não tem assim aquele critério de sair, de passear, já estão montando outros passeios. Então isso é muito bom, essa interação da nossa igreja com os idosos, né? Isso é muito legal, é bom. Então participe disso, você que gosta de estar com, você que faz parte da terceira idade, né? Nós temos os nossos cultos da terceira idade. Ontem foi muito legal, foi bom demais. Então parabéns a todos que fizeram esse trabalho no dia de ontem, né? Saíram daqui com uma van, mais alguns carros. Então foi muito legal, foi muito bom o trabalho. Que a gente continue assim, fazendo esses trabalhos que enriquece a alma, que enriquece o coração das pessoas. Posso ouvir um amém da sua parte?
Amém. Eu queria, tem alguém aqui, a gente tem um grupo de mídia aqui na igreja que trabalha com fotografia, que faz algumas coisinhas, mas se você é aquele camarada versátil, né? Porque tem aqueles jovens que eles sacam de rede social, já viu tem alguém que faz aqueles programinhas bonitinhos, aquele negócio. Esse mês que vai entrar, mês de junho, e vamos começar já a programar o trabalho do nosso aniversário da nossa igreja. Então, você que gosta de mídia, gosta de redes sociais, é uma boa oportunidade de você hoje estar com a gente. Nós vamos ter um bate-papo rapidinho no final do culto. Se você se interessar, né, tem alguns que já estão, que vão estar conosco hoje, mas se você se interessar de estar, nos dar um suporte dentro disso aí, já temos um bom suporte, já temos pessoas que fazem isso, mas nós estamos precisando de mais ainda, para que a gente forme um grupo coeso, para que esse grupo venha fazer um trabalho assim muito legal, já está sendo feito, um trabalho melhor ainda do que aquilo que a gente precisa nas redes sociais. Vamos começar agora com o aniversário da nossa igreja, o nosso aniversário de 23 anos da Igreja de Nova Vida em Vila Rosalia. Amém? Então, você que se interessa, você que deseja estar, hoje é uma boa oportunidade para você se apresentar, você colocar o seu coração nessa obra tão especial que é a obra de Deus. Posso ouvir um amém da sua parte? Graças a Deus. Queridos, nós vamos agora servir a Deus com os dízimos e com as nossas ofertas. Eu quero, de antemão, já agradecer a todos que têm se movimentado, que têm entregue seu dízimo, a sua oferta neste lugar. Esse mês nós tivemos um aperto básico aí, que nós atrasamos nossa conta de luz dias, mas está tudo pago, está tudo direito, tudo certinho, sabe? Temos uma demanda aí para frente, temos uma prestação para pagar do terreno da nossa igreja, tá? Eu estou com um livro que é Os 21 Dias de Daniel, né? Se você se interessar por esse livro, já está pronto. Essa semana eu vou estar recebendo Rota de Conquista. Já está escrito o livro que a gente vai falar sobre o namoro cristão. Já está quase pronto, né, pastoral do namoro cristão. Já está quase pronta a pastoral do casamento e o divórcio. Eu tenho uma palavra sobre divórcio ali que muitas das vezes você pode até não entender a minha palavra, mas no final você vai compreender o que eu quero dizer ali na pastoral do casamento e do divórcio. Então, esses livros que estão sendo escritos, são livros que esse pastor vai oferecer a alguns outros pastores da Nova Vida, porque esse livro tem um intuito muito grande. Qual é o intuito desse livro, pastor? É angariar fundos para o pagamento das parcelas do nosso terreno. Então, quanto mais você se envolver, quando você estiver comprando um livro desse, você está se envolvendo nesta obra, você está patrocinando, né, as prestações que nós vamos pagar do nosso terreno. Depois nós vamos começar a construção da nossa arena. Nossa arena, eu tenho certeza que vai ser um lugar de grande excelência para a gente. Eu quero que essa arena não dizer que somos melhores ou que o nosso templo ou que o nosso jeito é melhor. Mas eu quero fazer algo aqui na Vila Rosalia que seja marcante. O que é marcante? Quando alguém falar da Vila Rosalia, tem de falar de um povo ou de um povo inteiro que louva e adora o nome do Senhor de uma forma diferente. Então, o nosso alinhamento deste ano é para coisas grandes que virão, coisas maiores, né? Muitos não entendem muitas vezes o que o pastor fala, mas a minha visão está além um pouquinho da sua, por saber aquilo que Deus vai fazer, né, no futuro para a gente. Hoje pela manhã eu preguei sobre o passado, né? E fiz os irmãos vislumbrar o presente, que é muito importante, e enxergar o futuro. Eu falei sobre você dirigindo um carro. O volante é o presente, não é isso? Mas os seus olhos, ele vê o futuro. Entendeu? Então, quando você está dirigindo, você não se prende no presente, nisso aqui, mas os seus olhos veem o futuro. E muitas das vezes, no presente, vislumbrando o futuro, a gente tem que dar uma olhadinha pequena onde? Que significa mas nós não podemos estar presos ao passado, ao presente, vislumbrando o futuro. Então, nós pregamos hoje de manhã sobre esse assunto e as nossas pregações têm sido voltadas
para uma temática muito especial de conserto da alma, do coração, da vida e do futuro promissor que Deus está preparando para cada um de nós. Então, queridos, tudo isso, eu estou falando isso, falando sobre dízimos e oferta. Então, o futuro eu já estou enxergando. A arena é o futuro, a arena já está toda na minha cabeça, tudo montado, tudo pronto. Vamos botar no papel, do papel vamos fazer uma maquete, e da maquete nós vamos botar as estacas naquele lugar para construir uma obra bonita, uma obra decente para a glória e a honra do nosso Deus. Amém, amados? Então eu fico feliz da sua participação. E mais uma oportunidade você tem nesta noite de participar desta obra, entregando seu dízimo e a sua oferta nas mãos do nosso Deus, na administração desta igreja. Amém? Você que já está pronto, pegou seu envelope, eu queria convidar você a se colocar em pé para a gente orar, agradecer a Deus por nossa vida financeira nesta. Eu queria pedir mais uma coisa aos irmãos, antes do Rogério tomar aqui o nosso púlpito. Hoje, lá na nossa cafeteria, nós recebemos a Parmê, eu não posso falar, tá?
Você achar melhor, eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Queria que você recebesse o diácono Rogério com suas palmas. Hoje, no trabalho de família, né? Vai nos abençoar. Deus abençoe. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Fico muito feliz pelo convite. E ressalto que é uma responsabilidade muito grande trazer uma palavra aqui nesse altar. Ainda mais falar de família, né? Mas eu queria trazer a minha esposa aqui. Ela vai estar orando por mim. Amém. Senhor Deus, obrigada por esta noite. Eu quero te pedir tua presença nessa noite sobre a vida do teu filho, o Espírito Santo, que seja o Senhor a falar com a tua igreja. Quero te agradecer também pela minha casa aqui representada, Senhor. Muito obrigada. É essa oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém, gente. Vamos lá. Vamos falar de família hoje? Vamos? A família é um assunto que interessa a todo mundo, né? Tem assuntos que interessam só uma classificação de pessoas, mas a família, todo mundo está inserido num contexto familiar. E esse mês, né, da família, ele nos remete a isso. Eu trabalho também aqui na Nova Vida como líder jovem, né, como muitos sabem já há muito tempo, e a gente também trabalha para a família, né, como líder jovem, como os casais, como os homens, mulheres. Então, a gente está sempre envolvido nesse tema. Esse tema sempre é um tema muito atual para a gente, já faz parte do nosso cotidiano, porque essa igreja já se move, né, com uma intencionalidade familiar, pois nós somos uma família como igreja, que também tem várias famílias aqui. Eu queria que você abrisse, na verdade eu tenho aqui, o Josué 4, do 1 ao 7. O tema da mensagem de hoje é retrato de família. Retrato de família. Vocês estão vendo ali, é um quadro, assim, é um quadro que vai representar um retrato aqui. E ali tem uma família representada. Eles, na verdade, não é uma família verdadeira, mas eles vão estar encenando aqui com a gente. Então, eu já coloquei ali uma família representada por aquelas pessoas ali. Mas antes disso, eu queria profetizar para a tua vida essa palavra aqui que eu botei, Deuteronômio 28, 2, 4. Olha o que está escrito aqui. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria dos seus gados, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é a tua família, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, Josué 4, de 1 a 7. Vamos aqui, que eu vou abrir também, que eu gosto de acompanhar também na Bíblia aqui, que às vezes tem uns detalhes aqui que a gente tem que botar. Josué 4. É uma palavra que, a princípio, ela não vai te dar uma conotação assim tão familiar, mas eu vou te explicar aonde eu quero chegar. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão... sumiu de lá? Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens, escolhera dentre os israelitas um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel.
Nós estamos nesse mês intitulado Mês da Família. A família é um projeto que Deus assinou, amém? Você concorda com isso, que a família é um projeto que Deus assinou? A família é o primeiro ministério que Deus nos confiou. A família, e é na família a nossa primeira experiência com as diferenças. Eu não sei se você já percebeu, não é porque muitas vezes nós somos da mesma família que todos nós somos iguais. Filhos, então, você vai ver tanta diferença. Um é sanguíneo, o outro é colérico, o outro cada um tem uma personalidade. E muitas vezes o que acontece com os pais? Eles falam assim, eu não sei o que aconteceu, eu criei todo mundo igual. Mas a gente não se atentou que cada um tem uma personalidade, cada um recebe a informação de uma forma diferente. E a gente usa a mesma forma com todo mundo. É ali onde conhecemos regras, limites, responsabilidade, é na família. É na família que você começa a conhecer e ali teu pai ou tua mãe ou a pessoa que é responsável, que foi responsável por você, ele começou a te ensinar algumas coisas sobre a vida. É na família onde somos educados, forjados e fortalecidos. Onde criamos sentimentos, saudades, costumes. É na família que encontramos o refúgio. É ali que se torna a nossa base. Sabe, Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma promessa, a sua família não está esquecida. A sua família não está largada, abandonada. Independente se você é o único ali que serve ao Senhor, Deus tem uma promessa para a sua família. Tu pode estar dizendo para mim, Rogério, mas eu sou o único ali dentro. Ninguém mais, eu estou sozinho. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Deus não precisa de muitas pessoas para fazer algo grande. Ele só precisa de uma pessoa e essa pessoa é você. E se você for fiel a Deus, se você adorar a Deus na tua casa, se você levantar um clamor na tua casa, se você levar um testemunho de Deus para a sua casa vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, muitas vezes nós ficamos nessa dependência, querendo um grupo de pessoas. Deus vai usar você dentro daquele lugar. E é nessa hora que o cigarro vai cair, a bebida vai cair. É nessa hora que a pornografia vai cair, os pecados, as cadeias vão cair. E você vai entrar por essas portas dizendo assim, igreja, eu e minha casa servimos ao Senhor. A tua casa é abençoada, querido, porque você está lá dentro, levando a presença de Deus. A nossa casa é abençoada. Deus sempre bota uma Bíblia dentro da casa, já percebeu isso? Às vezes a família, cara, de espírita. Aí Deus faz, eu vou botar um carinha ali dentro. Deus sempre faz essas coisas. Porque para Deus mudar o lugar, teve uma vez que ele chegou para Abraão e falou assim, se tiver justos na cidade, eu pouparei a cidade. Ele não precisa de muitas pessoas. Porque se tiver alguém com o coração envergado a ele, aquele lugar é transformado. E esse alguém é você. Deus tem uma promessa para a sua família. Agora, entenda uma coisa, era isso que estava acontecendo com esse povo. Eu estou contando a história de um povo que estava saindo de muita peleja. Eu não preciso aqui talvez contar a história do povo de Israel, que viveu tudo que viveu no Egito, que passou pelo deserto, que antes foi escravo, e quando chega no deserto, eu tenho que lembrar a palavra que o pastor Ney pregou aqui, quando o povo é liberto e chega no deserto, começa a viver de passado. Todo o desafio que acontecia, mas lá no Egito, no Egito era melhor. Não, porque no Egito, e Deus, olha, eu tenho uma promessa para esse povo, eu tenho uma terra que emana leite e mel, e o povo está falando do Egito, da época que era escravo. Já viu pessoas que ficam presas? Falando, rapaz, esse negócio de ser crente, eu preferia mesmo na época porque lá na minha época. E esse povo, ele passa por essa fase, e agora a gente está chegando em outra fase aqui. Por quê, Rogério? Porque aquelas pessoas, aqueles homens, mulheres, aquelas famílias que saíram
do Egito, elas foram renovadas no deserto. E agora é uma nova geração. E quando chega nessa geração, me dá a entender que a preocupação de Deus é outra. Não mais aqueles que se remetem ao passado, mas Ele tem que dar algumas diretrizes para esse novo povo. E ele fala, nós continuamos tendo algo para conquistar, a terra prometida. As famílias continuam sendo abençoadas com a promessa sobre elas, mas Deus, naquele momento, Ele para o avanço da conquista e fala assim, pega as pedras, levanta um altar. No meio de uma caminhada, no meio de uma travessia do Jordão, Ele para e levanta um altar. Eu quero que vocês façam um memorial aqui nesse lugar. Sabe, muitas vezes a gente tem uma forma de agir que parece que em algum momento os milagres eles começam a ser rotineiros. A gente para de valorizar tudo que Deus fez na nossa vida. Olha como é que você está agora, cara. Melhorou pra caramba. Olha onde você está agora. Olha como tudo começou. Olha como Deus fez. Olha o que Deus fez na sua vida. Deus está falando, esse é o momento de vocês serem gratos. Louvem ao Senhor, adorem ao Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tão siderados na conquista, em conquistar, que esquecemos de ser família. Está todo mundo na casa querendo conquistar, é o pai querendo conquistar, é os filhos querendo conquistar, ninguém se encontra. E aí Deus tem que falar, para e levanta um altar. Entenda que agora aqui, olha para o momento que vocês estão vivendo. Olha de onde vocês saíram, olha o que vocês são agora. Porque isso pode comprometer futuramente no caminho. Essa palavra não é para falar de passado, essa palavra é para falar de futuro. Porque o pior do que você andar mais rápido do que os outros, assim, nada adianta você andar mais rápido do que os outros se você está indo para o lugar errado. Porque a nossa vida é assim. No outro dia eu estava percebendo, dirigindo, e eu falei, eu vou dirigir aqui e tal. Aí eu passei o cara aqui, aí o cara que estava atrás de mim, ele queria me passar. Ele não queria chegar onde ele queria chegar, ele queria me passar. É impressionante porque parece que muitas vezes nós somos impulsionados pelos outros. Está todo mundo correndo, eu vou correr também. Mas para onde você está indo? Para onde você está levando a sua família? Para onde você está direcionando a sua família? Tem louvor? Tem adoração? Tem palavra? Tem comunhão? Tem busca? Ou é só conquistar? A terra prometida pela terra prometida. A terra prometida sem Deus nada vale. A questão toda não era a terra prometida. A questão toda aqui é Deus. Eu não posso adorar os benefícios que Deus prometeu me dar. Eu tenho que adorar o Deus do benefício. Tem um momento que Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, para! Pega as pedras, levanta o memorial. Agora, muitas vezes é engraçado isso. Por quê? Porque cada geração ou cada pessoa tem uma forma de pensar. Uma estava saindo e a nossa vida é assim. Hoje a gente vive coisas totalmente diferentes. Eu estava até conversando com o pastor Ney lá embaixo. Tem pessoas que elas não são acostumadas com o novo. Elas acham que tem que tudo ser igual antigamente. Vamos ver igual antigamente. Assim que eu cheguei aqui na igreja, eu não peguei a época da lojinha. Eu nem sei para onde eu aponto aqui, porque mudou tanto aqui. É para lá. Mas eu via pessoas falando assim, bom, mesmo era na época da lojinha. Pô, o rato descia para não sei aonde, eu escutava barulho, não sei o quê.
E lá enchia não sei o que depois fazia não sei o que. Lá era bom. E a gente tinha uma tendência sempre a valorizar aquilo que era do passado. Mas só que existe uma coisa que foi algum pensador que escreveu, mas eu li há pouco tempo e eu achei aquilo ali o máximo. Você não consegue entrar duas vezes, a mesma pessoa não consegue entrar duas vezes no mesmo rio. Quando ele for entrar, o rio já não é o mesmo. E a pessoa também já não é a mesma. Você não consegue voltar para o passado. O passado na sua vida, para ser uma bênção, tem que estar resolvido. Para que você continue. E ele vire apenas um memorial. Aquilo ali só serve para quê? Para mostrar que Deus me tirou dali e me botou aqui. Que quando eu cheguei aqui, era metade. Eu só não sei, eu não lembro qual era a metade que era. Metade daqui ou era metade daqui? O Rono está falando que é daqui. É daqui? Era daqui. Apertadinho, o pessoal ficava lá atrás, um suador. Aí entrava, fazia espetáculo de Páscoa. Jesus apanhava dos soldados e batia com a cabeça nas pilastras. Que era muito apertado. Hoje aqui, ó, que coisa bonita isso aqui, Muitas vezes a gente tem que parar e falar assim: obrigado, Senhor. O Senhor nos colocou nesse lugar. E o Senhor tem algo maior para nós no futuro. Mas nós conseguimos enxergar que até aqui a sua mão nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor cuidou da nossa casa. Até aqui nós estamos aqui firmes. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito legal? Que antigamente tinha? Eram essas comparações de como eu era e como eu sou agora. O pastor de manhã estava falando que ele tinha 116 quilos. Tu acredita no pastor com 116 quilos? O pastor também já teve cabelo preto. Mas ele está bonitão, ele não está ruim não está mal não. Está com o braço definido. Cadê a Tati? Tati daí? Tati não veio hoje não, né? Estou fazendo um trabalho bom com ele lá. Olhar tudo que Deus fez me dá força para as novas conquistas. Olhar para trás e ver que tudo mudou. Se fixar no futuro e ter esperança que Deus ainda tem muito mais para fazer por a gente, por nós, pelas nossas famílias e pelos nossos filhos. Olha quanta coisa aconteceu na nossa vida. Sabe, tem uns salmos, eu separei aí salmos. Deixa eu ver qual é o salmo. Passa o próximo slide aí. Salmo 103:5. Olha o que diz Davi: louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva a minha vida dos perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim. Com muita ternura, Ele enche minha vida de coisas boas. A minha juventude se renova como águia. Você já percebeu que aquele que vive com Jesus, parece que Jesus tem um filtro que melhora o cara? O tempo vai passando, o cara vai falar. O Felipe falou que eu uso filtro. É mentira, Felipe, eu não uso filtro na foto, não. Um pouquinho só. Mas tem muitas coisas que às vezes o tempo passa e tu fala assim: rapaz, esse cara aqui. Tem uns que não tem jeito. Tem uns que o tempo passa mesmo, parece que ficou até mais. Rapaz, tu olha pro cara e tu fala assim: o cara tem quantos anos? 20, mas parece que tem 50 anos. A gente fala: pô, rodou muito sem óleo, hein? Mas, na maioria das vezes, Deus parece que Ele vai nos dando uma graça. E aí às vezes você tem que fazer um comparativo assim: Deus, rapaz, melhorou muito a nossa vida. Mas uma coisa que eu não posso esquecer, quando Davi está falando assim: louve, ó minha alma, ele está falando com ele mesmo, a alma dele. Não esqueça do que Deus te fez. Não esqueça que Ele perdoou os seus pecados. Deixa eu falar para você, talvez se os meus pecados não tivessem sido perdoados, se eu não tivesse andado, se eu não tivesse conhecido Jesus, nem família eu tinha. E muitos aqui. Eu não posso esquecer isso. Isso é um memorial na minha vida, que eu carrego.
Isso, sim. Eu não vou viver como o passado, mas eu sei que aquilo que Deus fez por mim, a gratidão, meu irmão, deixa eu falar, não existe louvor sem gratidão. A gratidão, na verdade o louvor é a equação da gratidão. É o resultado de uma gratidão. Eu sou tão grato que eu louvo a Deus com a minha vida. Louve ao Senhor, seja grato. Deus tem cuidado das nossas casas. O primeiro princípio é ser grato. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor. Buscai a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor. E ele está falando com a alma dele. Olha os benefícios que Deus fez com a gente. Olha os benefícios que Deus fez. Olha o que estava fadado na minha história. Olha o que eu sou agora. E aí quando você olha, isso é bom às vezes para as pessoas que gostam de passado. Às vezes, tem algumas famílias aqui na Nova Vida que eu tive a liberdade de fazer um antes e depois. Passa aí para mim, por favor. Olha assim, isso aqui é a Tatiane com... O Luciano tá mais magrinho. Agora aquele ali é o Tasso, cara. Passo depois. Olha que a família bonita ali. Passo o próximo. Eita Jesus. Eita Jesusão. Pastor Neis. Meu Deus do céu. Passo depois. Olha que família bonita, ó. Gente, agora vocês vão se espantar. Passa agora a próxima família. Meu Deus do céu. Deus foi bom ou não foi, gente? Tu quer voltar para o passado? Cadê a Jana? Jana, quer voltar para o passado? Quer não? Passa agora, como é que está agora? Ó. Vamos ver se tem mais aí. Meu Deus do céu. Seu Ricardo. 200 quilos, seu Ricardo. O senhor tirou uma pessoa de dentro do seu... Foi lá na Universal, né? Saindo uma pessoa dentro de mim. Olha como é que a família... Olha que família bonita. Meu Deus do céu. O senhor tem vontade de voltar? Tem não. O próximo. Eita, papai. Esse casal é bravo. Aí, dona Márcia, pastor Ney rindo, óculosinho meio de hippie redondinho, né? Tava na moda na época. Passa agora o próximo. Ah, não. Aí não. É muito galã, né? Olha lá. Olha que coisa bonita, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Passa o próximo aí. E agora é a nossa igreja, cara. Olha aí. Só que esse antes aí não tem o depois. Depois é você. Olha pro lado aí, ó. Para ver o depois. Olha o depois. Olha o depois. Isso é o que Deus faz. Isso é um memorial. Eu não quero voltar para essa igreja aqui. Fui muito feliz ali. Eu sou resolvido. Agora eu quero viver coisas novas com o Senhor. A nossa família, os nossos filhos vão fazer a adoração extravagante aqui nesse lugar. Esse lugar vai ser tomado pelo Espírito Santo. Esse bairro, esse município. Porque os nossos filhos vão mover essa adoração. Eu quero viver coisas novas. Esse tempo já passou, foi muito bom. Mas eu quero viver coisas novas. Diga para o seu irmão assim: o melhor de Deus. Não, diga com vontade: o melhor de Deus ainda está por vir. Diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Oh! Bora, família, sobe aí. O melhor de Deus está por vir, querido. Eu vou continuar pregando, mas eles vão estar encenando rapidinho para vocês algo que a gente preparou. Sabe, muitas vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem com a gente. Eu queria que vocês prestassem atenção em mim por enquanto. Mas, uma vez eu já ouvi pessoas falando, né? Rogério, meu filho não enganja.
Meu filho não consegue pegar, o ritmo, ele não consegue se envolver. Então, uma vez que eu estava escutando o pastor Douglas Gonçalves do Jesus Cop contando uma história, que eu achei muito interessante. Ele falou que ele era líder jovem, e ele estava com muitos jovens na casa dele. E ele tinha acabado de pregar no Pará e trouxe um balde de açaí do Pará para a casa dele. Só que o açaí, o natural mesmo, o pessoal acha que é muito ruim, né? Fala que tem gosto de areia, sei lá. E aí, só que ele tinha uma empregada lá que era dessa região. E ele falou, gente, ninguém estava ligando para o açaí, e ela falou assim, eu posso manipular o açaí? Pode, o pessoal não quer isso aí mesmo e tal. E ela começou a manipular o açaí. E ela começou ali a se envolver, e ela estava com tanta saudade daquele açaí, que ela começou a expressar o desejo dela de estar comendo aquilo ali. E a cara dela era de tanta satisfação, e ela ficava, meu Deus, que coisa gostosa, quanto tempo, não sei o que, comendo e tal. Quando ela abriu os olhos, todos aqueles jovens estavam com um copinho e uma colher assim, esperando. Sabe por quê? Na verdade, eles não queriam açaí. Eles queriam ter a mesma sensação que ela estava sentindo. Muitas vezes os nossos filhos, eles não são impactados por Deus, porque a gente não consegue adorar em espírito e verdade junto deles. Eles não conseguem ver em nós um jeito de satisfação. Muitas vezes, muitos filhos não são atingidos porque dentro dos carros, ao sair da igreja, muitos pais, em vez de falar, eu amo o Senhor, eu amei adorar o Senhor, eles começam a falar problemas e insatisfações que eles têm a respeito da igreja. Naquele momento ali, aqueles filhos, aqueles jovens, eles estavam querendo viver um momento de satisfação que aquela pessoa estava vivendo. Quer enganjar o seu filho? Adore o Senhor em espírito e verdade. Ele tem que ver em você essa satisfação na presença do Senhor. Ele tem que ver em você. Quando a palavra diz, ensine o seu filho no caminho. Não é o caminho, não, é no caminho. Ou seja, você tem que estar vivendo o caminho para que ele venha aprender. Fica com essa apresentação, daqui a pouco a gente volta. Tem que tirar só esse.
Aplauda o Senhor, querido! Meu Deus! Esse é o retrato da família. Vocês podem sair, eu vou liberar eles, eu vou pedir para eles ficarem até o final do culto ali. Que bênção, né? É notório quando o Espírito Santo entra na família. A palavra fala que quando Obed-Edom, quando a presença do Senhor entra na casa dele, todos perceberam. É impossível você esconder a presença do Senhor quando ela começa a agir dentro de uma casa. Você não consegue esconder. Sabe, eu queria continuar essa palavra rapidamente, que já estamos chegando no final, mas eu queria destacar algo que eu deixei justamente para esse final. Como eu li naquele versículo que eu mostrei para vocês, a palavra em Deuteronômio 6, 3, 9. Está cortando um pouquinho ali, mas eu vou ler para vocês. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura. Deus ele quer uma vida de fartura para a gente. Amém, gente? Crê assim? Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, olha o detalhe, diante de tanta ordenança, o que Deus fala? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Olha, sabe, é uma coisa assim, muito... Eu estava procurando uma palavra que Deus falasse diretamente. Não existe palavra mais direta do que essa. Porque, na verdade, aqui Deus não está falando, olha, o pastor, converse com os filhos dos membros. Não! Ele não está falando isso aqui. Ele está dando uma ordenança para os pais. Não, para o líder jovem, não. Ensine com persistência. O que é persistência? Eu não desisto de você. Sabe, cara, durante todos esses tempos que eu tenho cuidado com minha esposa, cuidado dos jovens aqui, capitaneado pelo pastor Ney, eu já escutei várias vezes os pais falar assim, eu já desisti dele. Já desisti. Agora ele faz o que quer, Rogério. Mas aqui a palavra de Deus, sabe, eu vejo um Deus chamando a atenção para uma geração futura. Sabe, ele está falando uma coisa aqui e daqui a pouco ele fala assim, opa, olha aqui, ensine para os seus filhos. Sabe, isso que está acontecendo hoje, na nossa vida, no nosso cotidiano, já foi visto por Deus, ele já sabia. Ele sabia que precisava que esses filhos fossem cuidados, que eles fossem... que existissem pais intencionais, que sentassem com ele, está falando, sentem com eles, para falar de futebol, não, para falar do amor a Deus, sentem com eles, ele está falando, olha, é muito claro, converse sobre elas, tudo isso que eu estou passando para vocês, converse com seus filhos, em casa, sentado. Na verdade, a gente nem tem se encontrado mais em casa. É tanta correria que esse sentado em casa aqui pode tirar para lá. Quando estiver andando pelo caminho, levando para o colégio, trazendo do trabalho, sei lá, para a faculdade, converse com seus filhos.
Hoje, gente, eu não vou falar sobre casal, porque tem um departamento muito aqui. Eu vou falar sobre relação de pais e filhos. Porque, na verdade, é o que eu trabalho aqui, né? Isso é futuro. Isso é cuidar do futuro. Sabe qual o setor mais importante da igreja hoje brasileira, ou a igreja do mundo? Sabe o que é? Crianças. Crianças. A gente reclama tanto do que está acontecendo hoje, mas a gente não percebeu que Satanás e o seu demônio há muito tempo já vem trabalhando em gerações. Por quê? Porque nós não fazemos o dever de casa. Desculpa, gente, estava tão legal a musiquinha, né? Eu levei para esse baixo astral aqui. Olha o que ele fala aqui. Amarre-a com um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Olha o que Deus está falando, gente. Ele está falando, meu irmão, isso aqui é importante. O termo que ele está usando é importante. Eu sei que você tem uma terra para conquistar, eu sei que você deseja leite e mel, eu sei que você deseja ampliar os seus termos, mas entenda uma coisa, o futuro está aqui, nessa geração. Sabe naquela primeira palavra que eu botei ali, para vocês, eu falei, vou abençoar vocês com essa palavra, nela dizia assim, e as bênçãos te seguirão. Eu não sei porquê, cara, que tanto crente correndo atrás de bênção. Porque a própria palavra de Deus fala aqui, faça a minha vontade, obedeça, que as bênçãos te seguirão. As bênçãos te seguirão. Mas o que a gente faz? Hoje eu não vou levar meu filho para a igreja, não, porque hoje eu vou ganhar dinheiro, hoje eu vou expandir, hoje eu vou fazer, esquece da sua casa. Nada contra quem ganha dinheiro, tá? Mas depois nós não podemos reclamar de uma geração, porque existe uma geração raiz que fala, a geração de hoje é Nutella, mas quem criou a geração Nutella? Olha o que Deus está falando aqui. Sabe o que Deus está chamando nós? A sermos intencionais. Deus é intencional. Muitas vezes nós não somos intencionais. Sabe, até uma saída com a nossa família, até um programa que a gente vê, até algum tipo de trabalho que a gente faz, até um aniversário que a gente vai, a gente tem que saber se ali é lugar para a gente estar. Nós temos que ser intencionais. Analisar o terreno primeiro. O lugar onde eu estou, o lugar onde eu vou receber, o lugar onde eu vou receber uma palavra, não porque ali é o quintalzinho, não sei da onde. Meu irmão, você tem que ser intencional. Você quer saber, tem muita gente, vai na cartomante para saber do futuro. Quer saber do futuro? Lê a Bíblia. Sabe, você quer escutar Deus falar? Eu vou te ensinar para vocês agora, Deus vai falar agora para você. Ó. Deus falando, Deus calado. Deus falando, Deus falando, Deus calado. Deus falando, calado, falando. Errei. A palavra já está aqui. Está sendo pregada. Isso é um culto da família. Isso é o mês da família. A tua igreja é uma igreja que te fornece palavras que vêm da Bíblia. Intencionalidade. Mas olha só, Josué 4,6, bota aí. Eu vou voltar para aquele caminho que Josué estava fazendo com o povo. Olha, não sei se vocês perceberam isso na palavra. Quando os sacerdotes... Não, 4,6. 4,6. Está errado? Não botei, não? Então vai lá para o começo. Primeiro versículo. Olha lá. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando os seus filhos perguntarem... Eu queria aqui chamar o Lucas. Lucas, me ajuda aqui, que a gente já está terminando.
Nós temos que ser intencionais. O texto está dizendo, vocês precisam comunicar a seus filhos. Vocês precisam falar para os seus filhos, que nem sempre foi assim. Vocês precisam falar para os seus filhos o que Deus tem feito na sua vida até o dia de hoje. Eles precisam saber. Eles precisam conhecer. Nós precisamos dizer para os nossos filhos precisam saber o que Deus fez por nós. Porque se eles não souberem, eles vão se perder no caminho. Eles vão se perder. Eles vão se distanciar. Eles não vão querer mais saber da igreja, de Deus, de oração, de adoração, porque eles nunca souberam. Sabe, muitas vezes nós temos uma frase que é muito legal, que não é erro não, tá, gente? Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Assim, não é erro até um ponto, porque é digno você dar melhores condições para o seu filho, amém? Muitas vezes nós não podemos ter um curso de um inglês, e você se fornecer isso para o seu filho é uma bênção. Às vezes a gente quer distorcer isso. A gente tem que dar o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Eu não estou falando isso, eu não estou pregando aqui uma vida de que você tem que ser a humildade pela pobreza, ou então romantizar. Tu tem que dar o melhor para o seu filho, mas eles têm que entender o que Deus fez na sua vida. Uma vez eu estava no carro com meu filho, e ele estava falando, né, porque eu sempre contei a história aqui que eu não levava lanche para o colégio. Aí no dia que minha mãe fez um lanche para mim, olha filho, hoje você não vai passar fome, tá? Eu estou levando o lanche. Quando eu fui ver, era um suco de tomate e ovo cozido. Aí tu me quebra. E aí, eu não quis falar nada para minha mãe, botei lá, e o ovo cozido estava envolvido num papel laminado. E o suco de laranja, ele é grosso. De tomate, ele é grosso. E eu falei, meu Deus do céu. Mas só que eu senti fome, porque naquele período tinha dado um problema que não tinha tido aula, e eles estavam aumentando a carga horária do colégio para a gente ficar até mais ou menos umas 2 horas da tarde, e eu comecei a sentir fome. E eu levava. Só que eu sentia vergonha de comer na sala. Eu ia lá para o banheiro, recolhia meus pés, lá no banheiro, né? Botava assim em cima, pegava o suco de tomate, e pegava o ovo. E aí tinha um detalhe que eu sempre gosto de falar. A minha mãe, ela botava um pouquinho de sal no cantinho, assim, porque a mãe, ela é detalhista. E aquilo ali me alimentava, cara. Mas eu sentia vergonha, não vou negar para vocês. Aí, de vez em quando, às vezes eu ligo para a Karina e falo assim, Karina, estou indo para casa, ela preparei uma comida, não sei o quê. Quando eu chegava em casa, assim, às vezes, isso logo no começo do casamento, aí eu falava, não, queria só que você fizesse um ovo frito e cortasse um tomatezinho. Ela não entendia, cara. Mas aquilo durante muito tempo me alimentou. Nossos filhos têm que saber. Eles têm que saber. Sabe, eu estava no carro com meu filho, peguei ele no colégio, e lá em casa a gente já compra o lanche dele do mês todo. Mas toda semaninha a Karina pega um dinheirinho e dá para ele ir lá na cantina do colégio, que é legal essa coisa, né, da criança ir lá e comprar o seu próprio lanche e tal. E a Karina tinha dado R$10 para ele. E ele falou, pô pai, comprei um macarrão. Falei, pô, na minha época era joelho.
O que fizeram com os quibes, né? Comprei um macarrão, macarrão... Era aquele macarrão de copo, cara. Os caras vendem no colégio isso. De que esquenta no micro-ondas, os caras botam lá um negócio. Eu gosto pra caramba, pai. É mesmo? Mas só que teve um porém. Qual foi o porém, filho? Meus colegas tudo ficaram pedindo aí. E aí, o que tu fez? Ele falou assim, pai, eu dei pra eles, mas eu gosto, né? Eu dei um pouquinho só. E depois eu fico, porque senão eu não ia comer, né? E aí, cara, inconscientemente, sem consciência, sem querer dar um sermão pro meu filho, sem querer pagar uma do pai certinho, eu falei para ele assim, filho, maneiro isso, né, cara, que tu fez. Na época do papai não era o cara que dava. Papai era o cara que pedia. Os nossos filhos têm que saber. Eles têm que saber como nós fomos abençoados, cara. A nossa obrigação é dizer para eles têm que saber para que eles não desperdicem a oportunidade e a bênção que eles estão recebendo. Eles têm que saber. Não foi fácil. Eu conheço pessoas, famílias, que o pai foi uma bênção para Jesus, Felipe. Serviu a Jesus, a esposa serviu a Jesus, a vida dele toda, mas ele falhou, porque ele não comunicou a bênção aos filhos. Os filhos receberam sem entender a bênção, e eles se desviaram. E os filhos dos seus filhos, até adorar outros deuses, adoraram. Fracassaremos, falharemos, se não instruirmos a próxima geração a valorizar a bênção do Senhor. Quando a palavra diz, no futuro, contem para os seus filhos, que quem abriu o mar, quem abriu o Jordão, foi a presença de Deus. Não foi a tua força, não foi a tua expertise, não foi o teu estudo, e isso não é para que você não tenha força, não tenha estudo e não seja esperto. Não é isso. É porque você entenda que se Deus não estiver na frente, um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. Vocês, diz. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Fica de pé. Você, a sua família é abençoada.
A sua família é abençoada. Se você crê que a sua família é abençoada, fala alguma coisa, meu irmão, abra a sua boca. Obrigado, Senhor, eu sou grato, porque a minha casa é cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. A minha família é abençoada. Baixinho, olha o que diz Josué 4,18. Cadê? Está ali. Josué 4,18. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. Sabe o que ele está dizendo aqui? No trajeto não podemos esquecer que verdadeiramente está mantendo seguros e abençoados. O texto deixa claro que se não fosse a presença de Deus, nada segurava aquela água. Se não fosse a presença de Deus, os nossos problemas nos afogariam. Se não fosse a presença de Deus, as dificuldades viriam contra nós. Se não fosse a presença de Deus, ai de nós. Isso fica bem claro. Sem a presença de Deus, a água voltou ao normal. Deixa eu falar para você. Sem a presença de Deus, a nossa família é normal. Mas com a presença de Deus, a nossa família é sobrenatural. É sobrenatural. Ah, meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas se você hoje, meu Deus, Senhor, entra na minha casa, toca lá nas pessoas que estão lá, Senhor. Eu sou o único lá que acredito, que creio, que louvo, que adoro o Senhor. Pai, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está entrando na sua casa, Ele está entrando na sua família, está tocando no seu filho. Sabe por quê? Porque você está aqui. Você está entendendo? Se não for a presença de Deus, aquelas águas vão me inundar. Mas eu estou aqui adorando ao Senhor. Eu creio que o Deus vai entrar na minha casa, vai mudar a história da minha família, vai mudar a história do meu marido, vai mudar a história dos meus filhos. Deus que muda histórias está entrando na tua casa, querido. Ele está invadindo a sua casa. O Espírito Santo de Deus está lá tocando, incomodando. Ai, Senhor, obrigado, Senhor, porque esse mês intitulado Mês da Família nos dá uma consciência de que se não for a tua presença nós não conseguimos. Se não for a tua presença nós não avançamos. Se for preciso, o Senhor vai parar o cortejo e vai falar: ei, deixa a minha presença aí na frente. Não adianta com a força do teu braço. Até agora você conseguiu, mas meu irmão, deixa eu falar algo para você. Sem a presença de Deus, as águas vão te inundar. Deus está falando para você hoje, meu irmão, tu toma uma decisão. Ou você vai de vez, ou você fica. Mas você tem que entender uma coisa, meu irmão. Se você quer transformação, se você quer mudança, coloca a presença de Deus na frente. Coloca a presença de Deus na frente. Porque você tem o seu jeito, você tem a sua maneira, mas é limitado, meu irmão. Mas a presença de Deus, ela abre caminho aonde não tem. Ela, se for preciso, ela abre o mar para você passar em terra seca. Ela muda o quadro de vida, ela transforma, ela convence o homem. Coloca a presença de Deus na frente. Eu queria fazer uma oração por vocês, pela família de vocês. Ó Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, encenada. Nós louvamos aqui ao Senhor. Mas o Senhor ainda dá para nós, ainda nos permite ter o livre arbítrio. Porque na verdade, Senhor, nós tomamos o caminho que queremos.
Nessa noite o Senhor explanou para a tua igreja, dizendo: coloca a minha presença na frente. Eu não sei, Senhor, se essa palavra convenceu o homem. Talvez tenha convencido, mas muitos deles não querem dar o braço a torcer. Mas hoje nessa noite eu declaro que a palavra que entrou no coração do teu povo vai frutificar e vai trazer algo diferente para a vida deles. Eu creio, Senhor, que as famílias aqui vão se mover em direção dos teus caminhos e que a tua presença vai estar cuidando. O sentinela das nossas casas, Senhor, não somos nós, mas é o Senhor que não dorme. E nós cremos, Senhor, que o Senhor irá abrir caminhos aonde não existe, e irá nos proteger e nos guardar, e fazer os nossos filhos avançarem na tua presença, e fazer, Senhor, as nossas finanças prosperar. Quando nós entendemos que sem o Senhor nós não conseguimos. Entregamos as nossas famílias em tuas mãos nessa noite e pedimos, Senhor, cuida do nosso lar, em nome de Jesus. Se você acredita nessa palavra, aplaude o Senhor, querido. O problema de hoje, gente, é que muitas pessoas não estão se prendendo mais à igreja família. Estão se prendendo mais à igreja onde você vai satisfazer o seu próprio prazer de estar ou ser um sucesso ou viver uma igreja de showman. Infelizmente, nós estamos vendo isso nesses dias. Eu estava falando com um pai esses dias e ele falou assim para mim assim: pastor, eu tive vivendo um tempo na minha vida que hoje eu estou vivendo algo diferente aqui nessa igreja, porque hoje eu deixo meu filho na porta, meu filho entra, vai para a escolinha, e esses dias ele saiu daqui e com uma alegria tão grande mostrou um papel que a tia deu, e a tia fez uma ovelha, uma coisa assim, e disse que aquilo ali, e eu fiquei muito feliz, enquanto alguns outros dizem assim: pastor, acho que você está arcaico em ficar falando de família, porque hoje a igreja é outra. Amigos, eu não sei para quantas pessoas eu vou falar mais sobre família. Não sei para quantas pessoas eu vou falar mais sobre família. Mas, se tiver aqui 50 pessoas consolidadas, com a sua casa andando, multiplicando, sendo bênção, filhos no colégio, faculdade chegando, essa é a maior alegria que eu tenho na minha vida. Sabe? E eu tenho visto aqui na igreja um culto que a gente muitas das vezes tem às terça-feira, culto da família. Eu tenho visto assim, eu perguntei a uma família: cara, você não tem vindo mais no culto da família? Pastor, está tudo bem na minha casa. Eu falei: cara, você vai esperar dar errado para você vir para o culto da família? Não, pastor, é porque a coisa está andando, eu prefiro vir num culto assim mais tal. Eu estou sem problema em casa. O Rogério falou sobre manutenção, né? A medicina preventiva é algo muito especial. Queridos, eu acho que eu não estou desdenhando de culto nenhum aqui na igreja, mas eu acho que os cultos mais cheios da sua igreja tem que ser o culto da família. Pastor, é porque você dirige? Não, quantos pregam aqui? Eu trouxe no primeiro culto um casal muito antigo nosso aqui, desde o início. Eu fiz o casamento que foi a Silvana e o Daniel para pregar para a gente num culto de terça-feira aqui, né? E semana agora passada, o Leomil e a Amanda pregou aqui no culto da família, um casal. Próxima terça-feira agora, não vou dizer quem vai estar aqui, mas mais um casal vai estar pregando, não é isso, para a gente.
E na última terça-feira, mais um casal vai estar pregando. E cada um falou de detalhes, né? Daniel deu um testemunho muito forte da vida dele. Quando o que mais ele precisava na vida, a família estava perto dele. Ele teve um acidente e tal, você sabe disso. O Léo já contou de uma forma diferente a vida dele, concernente a ajuda que ela deu, que a Amanda deu para ele, as crianças que movimentaram a vida, e ele deu um valor muito grande à igreja, falando sobre família, que ele disse assim: aqui foi apresentado os meus filhos, aqui os meus filhos cresceram, aqui eu estou alimentado por Deus, minha família, e hoje nós estamos movendo um tempo novo em São Mateus, e famílias têm sido renovadas. Eu não sei o que o outro casal vai falar na terça-feira, agora, mas valorize a sua família. Valorize. Família é um projeto que Deus assinou embaixo. Eu vou lutar para a família, gente. Me perdoe, mas eu vou continuar nessa linha e vou levar essa linha até um dia que Deus falar assim: pastor, seu tempo acabou aqui na Vila Rosalia, vou te levar para um outro lugar, e que o outro pastor que vir aqui, se não tiver o mesmo projeto que o meu, né? Eu acho que o tempo vai ser outro, o motivo vai ser outro, a motivação vai ser outra, mas enquanto eu estiver vivo, vou continuar falando sobre família. Eu dou graças a Deus que eu tenho pessoas aqui que, quando eu falo sobre família, eles falam realmente uma língua, uma roupagem, né? O diácono Rogério hoje falou sobre família. Hoje ele mostrou um pouco da vida dele, as tristezas, as desilusões, os momentos difíceis, mas falou da responsabilidade do pai e da mãe, que quando colocavam um ovo, tinha um detalhe, colocava um pouquinho de sal. Então são detalhes na família que a gente muitas das vezes desconhece. Quando alguém está pregando aqui, você desconhece o projeto família, que aquela pessoa acreditou, viu, colocou e hoje coloca em prática. Queridos, que esse mês da família seja um mês diferente para você. Valorize a sua família, valorize a sua casa, valorize seus filhos, beije sua esposa, seu esposo, diga que ama. Sei como alguém consegue agredir um outro dentro de casa, sabe? Agredir um outro. Muitas vezes eu fico: Márcia, por que você não me abraçou hoje? Por que né? A gente quer saber o porquê, porque a gente sente falta daquilo que a gente precisa, sabe? Não sei como um filho consegue menosprezar um pai, não sei como um pai consegue menosprezar um filho, não sei como alguém consegue viver uma vida diferente dentro de casa. Busque o Senhor, querido. O seu filho hoje vai ser o retrato, o seu retrato. Isso aqui é muito prático e objetivo para a gente, né? A gente muitas vezes tem uma foto tão especial, né? Aquela foto que você entra aqui, aquele sorriso tão bacana, mas o que está por trás da foto? Né? O que está por trás da sua foto? O que está por trás daquilo que você está expressando nas redes sociais? Tem gente que mostra aquela linda foto, mas por trás, é isso? Então hoje é o tempo de você ser curado, o tempo de você ser transformado. Não é porque o seu marido hoje está num processo diferente daquilo que você esperava, que ele deixou de ser o sacerdote da sua casa. Não é porque você cresceu mais do que seu esposo, ou seus filhos cresceram mais do que você tem de deixar de ouvir a voz profética que chega na sua casa, através do sacerdote da sua casa, do sacerdócio que está lançado dentro da sua casa. Eu quero dizer para você: ame sua casa, ame sua família, vive família, amém? Que hoje você saia daqui com esse recado tão especial para a sua vida, para o seu coração. Amanhã é um novo dia, viva a família amanhã. No seu trabalho, viva a família. Quando uma mulher chegar a tentar te seduzir lá, homem, viva a família. Quando alguém tentar persuadir o seu coração, mulher, em qualquer lugar, viva a família. Quando alguém lá no seu colégio, jovem, dizer assim: cara, esse negócio de virgindade é careta, viva a família. Quando alguém disser para você, rapaz, assim, ó, rapaz, dá um teco aqui, porque você vai ir nas nuvens, né? Você vai dizer: não, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, a minha família, debaixo da graça, tem de estar, amém? Viva a família, salve a família,
Que Cristo seja louvado na minha e na sua casa. Amém? Erga suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por esse tema, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela família, muito obrigado por vivermos esses momentos tão especiais aqui neste lugar. Leva-nos debaixo da tua graça, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Dê um aplauso a Cristo, por favor. Deus abençoe. Um ótimo dia amanhã. Vai em paz.